uma sensação muito frustrante para quem estuda inglês. Você encontra uma palavra e pensa: Meu Deus, eu já sabia isso. Eu já estudei essa palavra, eu já anotei. Talvez você até tenha feito exercício. Naquele dia você sabia. Aí, 2 dias depois, sumiu. Aí você aprende de novo a mesma palavra. Uma semana depois, peraí, o que que essa palavra significa mesmo? E depois de repetir esse ciclo várias vezes, muita gente chega a uma conclusão perigosa. Eu tenho memória ruim, eu não consigo memorizar inglês, a minha cabeça não funciona para idioma. Ou pior, talvez eu simplesmente não tenha talento para o inglês. Mas eu quero te mostrar hoje que provavelmente o problema não é a sua memória. Na verdade, o seu cérebro está fazendo exatamente aquilo que foi projetado para fazer. Ele está esquecendo, e isso é bom, sim, tá? Esquecer é uma função saudável do cérebro. Imagina se você lembrasse absolutamente de tudo: a placa de cada carro que passou por você hoje, a roupa de todas as pessoas que você viu na rua, cada comentário de Instagram que já apareceu para você, cada embalagem no supermercado, cada frase aleatória que alguém falou 3 semanas atrás. A sua cabeça simplesmente entraria em colapso. Então, o seu cérebro possui um sistema extremamente eficiente. Ele pergunta o tempo inteiro: eu preciso guardar isso? E se a resposta parece ser não, ele começa a deixar aquela informação desaparecer. Agora, pensa no que acontece quando você estuda inglês. Você abre uma lista e aí você aprende actually, although, probably, instead. Você lê, repete, entende, fecha o material. E durante os próximos 10 dias, nunca mais encontra nenhuma dessas palavras. E aí o seu cérebro olha para isso e pensa o quê? Interessante, mas aparentemente não precisamos disso. Então, deleta. E você chama isso de eu sou péssimo para memorizar. Não. O seu cérebro simplesmente não recebeu a evidência suficiente de que aquela informação era importante. E é aqui que começa uma das maiores viradas de chave para aprender inglês. O seu cérebro não guarda uma informação porque você estudou muito naquele dia. Ele guarda uma informação quando percebe que você continua precisando dela. Olha a diferença. Você aprende uma palavra hoje, aí você encontra de novo amanhã. Usa 3 dias depois. Escuta numa série uma semana depois. Aí você precisa lembrar dela novamente alguns dias depois. O seu cérebro começa a pensar o seguinte: peraí, essa coisa continua voltando, talvez seja melhor eu manter. E essa é a lógica por trás de uma técnica extremamente poderosa chamada repetição espaçada. Só que eu quero ir além da repetição espaçada tradicional neste vídeo, porque existe um erro que muita gente comete até usando flashcards. As pessoas geralmente olham para a resposta antes de tentar lembrar. E isso parece estudo, mas não produz o mesmo efeito. Eu quero que você entenda uma diferença importantíssima, porque existe rever e existe relembrar. E não são a mesma coisa. Imagina que você estudou ontem a seguinte expressão em inglês: take it for granted. Hoje você abre o seu caderno e lê take it for granted, não dar valor, considerar algo como garantido. E aí você pensa: ah, é mesmo, eu lembro. Será? Ou você simplesmente reconheceu porque estava olhando para a resposta? Agora é diferente. Eu escondo a resposta e pergunto: o que que significa take it for granted? O seu cérebro procura a informação. E aí pode ser que você pense assim: meu Deus, eu sei isso, tá aqui. Ou então tá na ponta da língua, né? Você pensa o seguinte: ah, não significa não dar valor a alguma coisa porque você já está acostumado com ela. Esse pequeno esforço para puxar a informação de volta é extremamente importante, porque você acabou de dizer para o seu cérebro o seguinte: ó, eu preciso conseguir acessar essa informação. E isso muda completamente a sua memória. Eu gosto de pensar assim: reler é olhar para um caminho, relembrar é caminhar por ele. Quanto mais você caminha, mais fácil fica encontrar aquele caminho de novo. E isso explica por que algumas pessoas estudam
durante anos e ainda sentem que o inglês nunca fica disponível na hora que precisam. Elas passaram anos reconhecendo inglês, mas passaram pouco tempo recuperando inglês. E reconhecer não é falar. E aí você olha a estrutura, por exemplo, I've been meaning to call you. Aí você pensa, ok, eu entendo, ótimo. Agora, sem olhar, como que você diria, eu estava querendo te ligar há um tempo? Travou? Essa distância entre eu reconheço quando vejo e eu consigo produzir sozinho é uma das maiores lacunas do aprendizado de inglês. E talvez você esteja nessa lacuna agora. Você assiste a um vídeo e pensa: eu conheço tudo isso. Mas quando você precisa conversar, parece que o vocabulário desapareceu. Só que ele não desapareceu. Muitas vezes ele está na sua memória passiva. Você reconhece, mas ainda não consegue recuperar rapidamente. E fluência depende muito dessa recuperação, porque uma conversa não para e pergunta: quer que eu mostre 4 alternativas para você reconhecer a correta? Não, você precisa puxar a palavra e por isso existe uma pergunta que eu gostaria que você começasse a fazer depois de estudar alguma coisa. Ao invés de você perguntar, eu entendi, pergunte se eu consigo lembrar disso sem olhar. Essa é uma pergunta muito mais poderosa. E antes de continuar, eu quero agradecer uma parte muito especial das pessoas que assistem a este canal, que são as pessoas que decidiram se tornar membros, porque sinceramente, vídeos como este levam muito tempo para pesquisar, organizar, para produzir, e são justamente os membros que ajudam esse projeto a continuar crescendo, sem que eu precise transformar este canal em um lugar de conteúdo superficial ou feito apenas para ganhar visualizações. Então, se você gosta de aprender inglês da forma que eu ensino e quer ajudar esse projeto a alcançar muito mais brasileiros, clica no botão Seja Membro. Além de apoiar esse movimento, você também recebe conteúdos exclusivos que eu preparo com muito carinho. E eu quero agradecer de coração a cada pessoa que já faz parte disso. Vocês ajudam este canal a existir. Agora, voltando aqui comigo, vem a segunda parte desse problema. Porque talvez você esteja pensando, beleza, Jess, então eu preciso ficar revisando flashcards para o resto da vida? E a resposta é no. Não. E aqui entra outra coisa extremamente importante. O inglês precisa voltar a aparecer naturalmente na sua vida, porque existe uma enorme diferença entre estudar inglês e viver coisas em inglês. Vamos imaginar duas pessoas. As duas fazem 2 aulas por semana. A pessoa número um termina a aula e volta para uma vida 100% em português. Instagram em português, YouTube em português, filmes em português, ela pesquisa no Google em português, podcast em português, enfim, tudo, música, tudo em português. Talvez até em inglês, mas sem prestar atenção em absolutamente nada, aí chega a próxima aula. Mais 50 minutos de inglês, vai embora. Agora, a pessoa número 2, ela também faz aula de inglês, mas fora da aula, ela assiste a alguns vídeos sobre assuntos que gosta em inglês, ela começa a seguir um criador americano, ela pesquisa uma receita em inglês, ela assiste a uma entrevista com uma celebridade que gosta em inglês, ela assiste a uma série com legenda em inglês, começa a reconhecer expressões, tipo, olha, eu estudei isso, olha, esse aqui eu também sei. E aí, 2 dias depois, ela aparece de novo. Depois, ela tenta usar o inglês. Qual cérebro você acha que está recebendo mais sinais de, essa língua importa para minha vida, hein? Obviamente, é o cérebro da segunda pessoa. É por isso que chega um momento no aprendizado em que mais aula não necessariamente significa mais fluência. Você pode estudar mais regras, mais listas, mais exercícios, mas se o inglês só existe dentro do momento chamado agora estou estudando inglês, ele continua sendo uma matéria e não uma língua. E ó, isso que eu tô te falando é muito importante, tá? Uma língua não foi feita para ser estudada, ela foi feita para ser usada, para entender, para rir, para descobrir, para trabalhar, para assistir, para conversar, para viver experiências. E quando você começa a usar o inglês para acessar coisas que realmente interessam a você, uma coisa poderosa acontece. A repetição começa a aparecer naturalmente. Você gosta de skincare? Começa a assistir a conteúdos de skincare em inglês. Sabe quais palavras vão aparecer de novo? Skin, dry,
oily, apply, routine, moisturizer, ingredients. Você não precisou abrir uma lista chamada de vocabulário de skincare, 75 palavras. Não. As palavras aparecem porque fazem parte daquele universo. Você gosta de academia? Workout, sets, reps, muscle strength, leg day, routine, recovery. Você gosta de psicologia? Behavior, trauma, attachment, boundaries, pattern, trigger, self-esteem. De repente, o vocabulário começa a se repetir organicamente. E aí o seu cérebro, essas palavras continuam aparecendo. Nós precisamos delas. É uma forma natural de repetição espaçada acontecendo dentro da sua vida. E para mim, é muito mais poderosa do que tentar memorizar palavras aleatórias que não têm nenhuma relação com você. Agora tem um detalhe aqui: só consumir inglês também não vai resolver tudo. Eu sei, porque talvez você esteja pensando assim, mas Jess, eu assisto a séries em inglês há anos e eu não sou fluente. Exatamente, porque exposição é sim necessária, mas exposição passiva demais também pode virar entretenimento sem aprendizado. Então, nós precisamos juntar duas coisas: exposição e recuperação. Você encontra uma expressão, ela chama a sua atenção, você entende, ótimo. Algumas horas depois, você tenta lembrar, como era mesmo aquela frase? E no dia seguinte, usa numa frase sobre você. 3 dias depois, tenta lembrar de novo. Depois, 3 dias depois, tenta lembrar de novo. Depois você encontra naturalmente numa série. Esse ciclo é maravilhoso, porque daí você tem input, recuperação, uso. Novo input, recuperação, uso. E pouco a pouco o inglês começa a descer de uma informação que você estudou para uma informação que está disponível. Agora eu quero fazer um teste com você. Eu vou te ensinar uma expressão, talvez você já até a conheça. Se conhecer, melhor ainda. A expressão é I'm looking forward to it. I'm looking forward to it. Que significa eu estou ansioso, ansiosa por isso. No sentido positivo, de que você está aguardando com expectativa. Então imagina que a sua amiga fala assim: We're going to New York next month. E aí você responde: Oh, I'm looking forward to it. Agora, eu não quero que você repita 20 vezes. Só uma vez. I'm looking forward to it. Repete comigo: I'm looking forward to it. Mais uma vez. I'm looking forward to it. Agora continua comigo aqui. Nós vamos falar de uma outra coisa. E daqui a pouco eu vou pedir essa expressão de volta. I'm looking forward to it, ok? Sem te avisar exatamente quando. Isso é muito mais parecido com o que a sua memória precisa fazer na vida real. E enquanto isso, eu quero te mostrar por que revisar tudo todos os dias também não é uma estratégia tão inteligente assim. Imagina que você tem 100 frases. Você revisa 100 hoje, aí amanhã você revisa 100 de novo, depois de amanhã as mesmas 100. Depois de uma semana você odeia inglês, porque virou academia de flashcard. Repetição espaçada significa justamente não revisar tudo o tempo inteiro. Você aumenta os intervalos. Então, algo difícil pode voltar amanhã, aí depois em 3 dias, depois em uma semana, depois em 2 semanas. Se você se lembra facilmente, aquele intervalo pode aumentar. Se você se esquece, significa que a expressão precisa aparecer mais cedo de novo. Em outras palavras, você gasta mais energia com aquilo que o seu cérebro está quase esquecendo e menos energia com aquilo que já está firme, que já está consolidado. Isso é eficiente, tá? Agora, pense em como a gente estuda. As pessoas geralmente passam 1 hora revisando aquilo que já sabe, porque isso dá a sensação maravilhosa de competência. Olha como eu sei tudo isso. Só que foge justamente das coisas que não conseguem recuperar. Porque esquecer é desconfortável, mas esse desconforto é informação. Se você tentou lembrar e não conseguiu, great, ótimo. Você acabou de descobrir exatamente o que precisa ser fortalecido. Esquecer durante uma revisão não significa que a revisão falhou, significa que ela chegou na informação certa. Essa mudança mental é importantíssima, porque muita gente abre um flashcard, esquece e pensa: Meu Deus, eu sou péssima. Não. É justamente por isso que o cartão está ali. Então, se você se lembrasse perfeitamente para sempre, não precisava revisar.
E sabe por que eu faço tanta questão de te falar sobre isso? Porque para mim aprender inglês nunca foi apenas sobre falar inglês, sempre foi sobre abrir portas que, sinceramente, nem eu sabia que existiam. E foi exatamente por acreditar nisso que eu desenvolvi o método americano. Ele não foi criado apenas para ensinar gramática ou vocabulário, ele foi pensado para ajudar brasileiros a destravar de verdade, a abandonar a tradução mental, a parar de estudar inglês como matéria da escola e começar a viver o idioma de uma forma natural, porque eu acredito que a fluência não acontece quando você decora milhares de palavras. Ela acontece quando o inglês começa a fazer parte da sua vida. Se você sente que chegou a hora de descobrir essa versão de você, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora, continuando aqui comigo, porque eu quero te mostrar um erro que pode estar fazendo você desperdiçar uma quantidade enorme de tempo. Revisar palavras isoladas. Então, imagina um flashcard. Aí você coloca get, verbo get. Do outro lado, você escreve o significado pegar. Qual que é o problema disso? Você viu no meu vídeo de get que está aqui no canal? Se não viu, recomendo que você veja que get não significa simplesmente pegar. Agora compara com I got home late, que significa eu cheguei em casa tarde. Ou ainda um outro exemplo, I got tired, eu fiquei cansada. Um outro exemplo, I don't get it, eu não entendo. Qual tipo de memória é mais útil? Get, que significa pegar, ou frases que você já tem ali com a estrutura usando get. Frases que carregam o contexto, pronúncia, gramática, combinações, situação, intenção, contexto. É por isso que, se você usar repetição espaçada para o inglês, eu prefiro muito mais que você memorize blocos, estruturas e frases úteis do que centenas de palavras soltas. Então, ao invés de você memorizar decision significa decisão, decision igual decisão, memorize make a decision. Ao invés de você memorizar mistake significa erro, memorize make a mistake. Forward, para frente. Memorize I'm looking forward to it. Percebe que daí você já tem esses blocos prontos que fica muito mais fácil para você processar, para o seu cérebro assimilar e para você se lembrar na hora de usar. Você começa a guardar o inglês na forma em que ele realmente aparece, em que ele realmente é usado no dia a dia, a forma natural dele. E isso aproxima muito mais a sua memória da fala. Porque lembra do que eu falei antes? Conversação não pede. Você lembra o significado dessa palavra? A conversação, na verdade, te pede blocos inteiros. Agora, bom, já faz alguns minutos. Lembra da expressão que eu te ensinei? Eu falei que a sua amiga diz We're going to New York next month. E você quer dizer eu estou super ansioso por isso. Ou eu estou aguardando com expectativa. Como era mesmo? Tenta lembrar. Não volta o vídeo. Looking, I'm looking forward to it. I'm looking forward to it. Very good. I'm looking forward to it. Se você conseguiu, congratulations, perfeito. Agora presta atenção. A última vez que você ouviu essa expressão foi alguns minutos atrás, certo? E eu fiz você puxar da memória sem mostrar a resposta imediatamente. Isso foi o quê? Recuperação. Se você esqueceu, também perfeito. Agora que você viu de novo, a sua memória recebeu uma outra oportunidade. E daqui a pouco eu vou pedir de novo. Isso significa que este próprio vídeo está fazendo você experimentar a técnica e não simplesmente ouvir uma explicação sobre ela. Agora vem uma parte muito importante. Quanto inglês você deveria colocar na sua vida? E a resposta que eu te daria é a seguinte: suficiente para ele continuar aparecendo na sua vida. Então não precisa acordar amanhã e transformar a sua casa numa embaixada americana. Você não precisa passar 6 horas por dia assistindo a conteúdos que não entende. Muito menos consumir coisas que você odeia só porque estão em inglês. Porque isso não é sustentável. Então começa
pequeno, talvez 15 minutos por dia, mas tem uma condição aqui. Precisa ser algo que você genuinamente teria vontade de consumir. Então, em vez de você pesquisar English Listening Intermediate Lesson Number 37, pesquisa uma coisa sobre a qual você realmente tem curiosidade, você realmente se interessa. Então, por exemplo, você quer aprender sobre maquiagem? Procura uma americana ensinando maquiagem. Você quer melhorar o seu treino na academia? Procura um personal americano aqui no YouTube. Gosta de true crime? Podcast em inglês. Gosta de celebridades? Entrevistas das celebridades americanas, inglesas, enfim. Negócios? Assista vídeos sobre business, sobre negócios, né? Cachorros, assista vídeos de profissionais estrangeiros falando sobre o comportamento canino. E aí o inglês vira o meio e não o assunto. E essa talvez seja uma das transições mais importantes de toda a sua jornada. No começo você aprende inglês, depois você começa a aprender coisas em inglês e isso é enorme na sua evolução, porque agora o idioma entrou na sua identidade. Então ele não é mais aquela atividade externa que você faz às terças e quintas. Ele começou a participar da sua vida. Ele começou a participar da sua rotina. E é assim que a quantidade de exposição cresce sem parecer que você está estudando 4 horas. Agora existe um outro fenômeno bem curioso. Quanto mais você consome assuntos semelhantes, mais fácil fica. É isso mesmo. E não porque o criador começou a falar devagar, mas porque os mesmos padrões aparecem. O mesmo vocabulário, as mesmas construções, o mesmo contexto. É por isso que eu prefiro que você passe uma semana assistindo a vários vídeos sobre um assunto do que assistir hoje culinária, amanhã astrofísica, aí depois direito tributário, aí depois mecânica de avião, por exemplo, só porque tudo está em inglês. Então, o foco aqui é criar repetição contextual. Assuntos parecidos produzem vocabulário parecido gera repetição, então gera familiaridade. E aí a recuperação transforma a familiaridade em acesso, e aí o uso fortalece o caminho. E nós chegamos então numa fórmula muito simples: exposição mais recuperação mais uso. E eu gostaria muito que você guardasse essas 3 palavras: exposição, recuperação e uso. Não apenas estudo. Na exposição, você encontra o inglês real. Na recuperação, você tenta puxar de volta aquilo que encontrou. E no uso, você coloca aquilo numa frase sua, você coloca realmente em prática. E depois o ciclo continua. Agora eu quero fazer uma demonstração. Você está assistindo a uma série e ouve I can't afford it. Você descobre pelo contexto. Eu não tenho condições de pagar por isso. Ok, você guarda a estrutura toda. I can't afford it. E aí, mais tarde naquele dia, sem olhar, você se pergunta: como eu diria que eu não posso pagar por isso, que eu não tenho condições de pagar por isso? E você tenta puxar a informação. I can't afford it. I can't afford it. No dia seguinte, this car. Vamos supor que você vê um carro lindo. Aí você pode pensar, this car, fala pra si mesmo, né? This car is beautiful, but I can't afford it now. But I can't afford it now. Agora a frase pertence a você. E 3 dias depois aparece num vídeo. I can't afford that right now. E o seu cérebro pensa: opa, peraí, eu conheço isso. Repetição natural. Algumas semanas depois, alguém sugere uma viagem caríssima. E aí você pensa imediatamente: I can't afford it. Sem tradução, sem lista, sem tentar lembrar da página do livro. A expressão simplesmente ficou disponível para você. E é isso que nós queremos. Agora eu quero falar com quem está no intermediário já há anos. Talvez esta seja uma das partes mais importantes do vídeo para você. No nível iniciante, existe muita coisa que você genuinamente precisa aprender. As estruturas básicas, perguntas, vocabulário básico, frases negativas, tempos essenciais. Você precisa construir a fundação. Só que chega um momento em que continuar acumulando explicações sobre inglês produz retornos cada vez menores. Você já sabe o que é o present perfect. Ok. Já viu conditional? Já estudou phrasal verbs? Ok. Já sabe uma quantidade razoável de palavras, só que continua esperando que mais uma aula provoque a transformação, a mágica. E talvez o próximo salto não venha de aprender mais sobre inglês. Talvez venha de passar muito mais tempo dentro do inglês.
Esse é um ponto crucial, porque o intermediário muitas vezes não está travado por falta de informação, ele está travado por falta de volume de contato e automatização. E é isso que eu foco tanto no método americano nos meus cursos. Então, geralmente o aluno que está no intermediário sabe, mas ele não consegue acessar rápido a informação que ele sabe. É como se tivesse escondido em algum lugar, nas caixinhas do cérebro dele, sabe. Ele até entende o professor, mas não entende uma série. Ele consegue construir uma frase ali pensando um pouco, hesitando um pouco, mas não uma conversa, não consegue fluir uma conversa. Isso não se resolve só colocando mais regra em cima de regra, mais aula em cima de aula. Você precisa de horas de idioma real, muito listening, muito contexto, muita repetição natural, muita recuperação. E pouco a pouco aquela língua, né, o inglês que parecia rápido demais, começa a desacelerar. É como se ele começasse a fazer sentido para você. Não porque os americanos passaram a falar devagar, mas o seu cérebro que ficou mais rápido. Então, os padrões que antes precisavam ser decodificados passaram a ser reconhecidos. Então, você, por exemplo, escuta: What are you gonna do? E aí você não pensa mais: What are you to do? Você ouve o bloco todo. Isso é automatização. What are you gonna do? Né? E a automatização nasce de repetição. Agora eu quero fazer uma distinção importante aqui. Repetição não significa monotonia. Você não precisa repetir a mesma gravação 200 vezes. A mesma estrutura pode aparecer em contextos diferentes. Então, por exemplo, I'm looking forward to seeing you. I'm looking forward to the weekend. I'm really looking forward to it. Are you looking forward to the trip? Variação dentro de repetição, entende? Então o seu cérebro começa a descobrir o padrão. Aliás, by the way, eu prometi que eu voltaria naquela expressão, né? Então, sem voltar o vídeo aqui, como que você diz mesmo eu estou ansioso por isso, no sentido de aguardar alguma coisa com expectativa? Vamos ver se você lembra. I'm looking forward to it. Very good. I'm looking forward to it. Se agora essa expressão veio mais rápido do que da última vez, parabéns, você acabou de sentir a repetição espaçada funcionando dentro do próprio vídeo, desse próprio vídeo. Isso é exatamente o que eu queria. Mas agora eu quero ir além. Completa para mim a frase I'm looking forward to seeing you ou to the trip. Enfim, falando de alguma coisa real da sua vida. Por exemplo, você tem alguma coisa marcada para os próximos dias? Você tem uma viagem marcada, um evento no final de semana, né? Você tem uma compra especial chegando. Você pode falar, por exemplo, I'm looking forward to the weekend. I'm looking forward to my vacation. I'm looking forward to seeing my friends. Agora a expressão ganhou uma ligação com a sua vida, a sua rotina, entende? O seu contexto real da sua vida. Então a informação ligada a você tende a ser muito mais memorável do que a informação aleatória. Esse é outro segredo, que é personalizar. Então, por exemplo, você aprendeu uma estrutura no inglês, traz ela para a sua vida e cria frases usando essa expressão com base na sua vida. Isso é muito poderoso. Então, por exemplo, você aprende uma outra estrutura, I can't afford it, que até eu mencionei já anteriormente. E aí você pensa numa coisa que você acha caríssima, ou que você tem muita vontade de comprar, mas agora agora, né, você sabe que can't afford it, you can't afford it. Então, coloca essa frase, por exemplo, tem um carro que você quer muito comprar, mas no momento você sabe que você não consegue arcar, né? Não consegue comprar ali. Então você pode falar I can't afford this car right now. Obviamente, no futuro você vai conseguir, né? Você vai aprender inglês, vai ser promovido, vai ganhar um maior salário, né? Por exemplo, se você aprende I'm exhausted, I'm exhausted. Você pensa naquele dia em que você saiu destruído do trabalho. Se você aprende It wasn't worth it, você pensa numa compra que te decepcionou muito. Então, quanto mais emoção, quanto mais imagem e experiência entram, menos a frase parece um item de vocabulário. O que que acontece? Acaba virando o quê? Memória. E o idioma começa a criar raízes. Se você acredita que aprender inglês é muito mais do que decorar verbos e regras, eu quero te fazer um convite. Compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa, porque eu tenho uma missão muito clara com este canal: mostrar que aprender inglês pode ser uma experiência humana profunda, transformadora e não apenas uma lista infinita de exercícios. Se esse vídeo fez você enxergar o inglês de um jeito diferente, ajuda esse movimento a chegar a mais pessoas. Talvez alguém que você ama esteja quase desistindo de aprender inglês, quando na verdade só precisava mudar a forma como enxerga esse processo. E se você chegou até aqui,
Eu quero te pedir uma última coisa. Se inscreve no canal. A nossa próxima meta é construir uma comunidade de 50.000 pessoas que acreditam que aprender inglês pode transformar muito mais do que o currículo. Pode transformar a forma como uma pessoa pensa, como ela sente, como ela se comunica, como ela vive. Se você acredita nessa ideia, vem fazer parte desse movimento porque eu realmente acredito que existe uma maneira muito mais humana de aprender inglês. E eu adoraria ter você caminhando comigo nessa jornada. Agora eu quero deixar um desafio extremamente simples para você fazer ainda hoje. Escolha apenas 3 expressões em inglês. Não 30 expressões, 40 expressões, não. 3 apenas. De preferência, frases que você realmente usaria. Pode ser, por exemplo, I'm looking forward to it, I can't afford it, it doesn't make sense, quaisquer outras frases. Hoje você entende as 3. Depois você guarda ali, né, no caderno, e aí algumas horas depois você tenta se lembrar dessas estruturas, dessas frases, sem olhar. Amanhã de novo, e depois de novo, e depois de novo. E aí você tenta usar cada uma frase sobre a sua vida. Fale consigo mesmo, tá? E durante os próximos dias, presta atenção se essas frases, se essas estruturas, se essas expressões aparecem em vídeo, alguma série, alguma música ou conversa. Então não tente engolir o idioma inteiro numa noite. Você não precisa aprender 50 coisas e esquecer 48. Talvez seja muito mais poderoso aprender 3 e fazer essas 3 ficarem. Depois outras 3, depois outras, pouco a pouco, porque a fluência não é uma avalanche de informações entrando na sua cabeça. É um enorme conjunto de coisas que ficaram acessíveis na sua cabeça e você consegue usá-las facilmente de forma natural na hora de falar, na hora de se comunicar. E agora um último teste, sem olhar. Eu ensinei uma expressão algumas vezes nesse vídeo. Como que você diz mesmo, "Eu estou ansioso por isso", no sentido positivo? I'm looking forward to it. Very good. Se você lembrou, parabéns. Mas, ó, não porque sua memória é maravilhosa, tá? Mas na verdade você acabou de dar ao seu cérebro várias evidências de que essa expressão é importante. E é exatamente isso que eu quero que você comece a fazer com o seu inglês. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários I'm looking forward to it. Isso vai fazer duas coisas. Vai mostrar quem chegou até o final e vai te fazer recuperar e escrever mais uma vez a expressão que nós treinamos juntos. Sim, até o comentário deste vídeo virou repetição espaçada. Thank you so much for watching and I hope to see you in the next video.